Fala, galera! Finalizando, então, a nossa análise a respeito da prova do simulado, que simula a segunda fase da Federal, prova de redação, 3 textos. A última questão da prova, de cara você olha lá, já tem um infográfico. Falei para vocês que a Federal gosta bastante de trabalhar com infográfico, né? Ela não pediu no ano passado, pode ser que esse ano ela coloque de novo. Então, ó, questão 3, olhando lá no texto, já tem assim, ó, leia o infográfico a seguir a respeito das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. E aí, quando você começa a olhar, né, dar uma analisada no texto, esse é um infográfico que não tem, de fato, um gráfico, como a gente muitas vezes vê, aquelas colunas, né, aqueles números, aquelas porcentagens, não tem isso. Tem uma formatação bem diferente, né, de um texto em prosa. Existem aí, inclusive, elementos gráficos, que são símbolos e imagens. É uma planilha, né? E essa planilha traz uma coluna com sintomas, uma coluna com os sintomas, aí as colunas que se referem, né, às doenças específicas. Uma coluna para dengue, uma coluna para chikungunya e uma coluna para zika. Então, falando lá, por exemplo, febre. Aí, na dengue, qual que é a característica da febre? Na chikungunya também, na zika. Dores, que tipo de dores? Dengue, chikungunya e zika. Então, esse é um material, né, vamos dizer assim, de divulgação para as pessoas entenderem a diferença das doenças, entenderem os sintomas, para que elas possam perceber se elas têm possibilidade de estar com a doença, certo? Depois a gente tem mais um quadro, que é o que traz os riscos para grávidas e recém-nascidos. Também relacionado, obviamente, às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Tem ali a dengue, a chikungunya e a zika, falando da doença voltada para as grávidas. E, ao final, a microcefalia, né? Qual é a questão relacionada à microcefalia quando é uma doença transmitida pelo Aedes aegypti. Beleza? Aí você vai lá para o enunciado, ó, um enunciado cheio de comandos específicos. Então, com base nos dados apresentados, escreva um texto expositivo. Cara, grifa isso, texto expositivo. Primeira coisa que você tem que perceber. Em prosa. O que é esse negócio de em prosa, gente? Texto em prosa é o que você sempre faz na redação. É aquele texto que vai ocupar toda a extensão da linha, que pode ser dividido em parágrafos. É o contrário do texto inverso, né? Daquele texto formatado em poema. Texto em prosa é a redação que você sempre faz. Por que ele faz questão de falar de texto em prosa? Porque a gente está trabalhando em cima de um gráfico, de um infográfico, que não é um texto em prosa. E você transforma esse texto num texto em prosa, na redação que você vai fazer. Primeiro item, informar de modo contextualizado características gerais da doença. Você vai pegar os dados que tem ali e vai falar daquelas doenças que estão especificadas nos gráficos. Né? E aí você fala de uma maneira resumida, claro, que tem um montão de informações ali. Fala sobre todas as doenças, trazendo os sintomas. E ali fala, ó, alertar sobre os riscos de infecções em grávidas e recém-nascidos. Então, primeiro você traz as doenças do mosquito, e aí, né, trazendo ali os sintomas. Depois você fala sobre as gestantes e recém-nascidos, que é o lance ali da microcefalia. Terceiro item, usar informações do infográfico, apresentando-as com suas próprias palavras, sem copiar trechos do texto. Pessoal, aqui o negócio é o seguinte, usar informações do infográfico significa que não é para você acrescentar informações. Também lembre-se, esse gráfico não é um texto motivador. Não é para você falar sobre as doenças transmitidas pelo mosquito. Não é para você falar sobre dengue, sobre como o governo tem tratado essa doença, a incidência, a origem da epidemia. Não é uma dissertação. Não é um tema que você vai analisar. E não é para você contribuir com informações, porque já tem um monte ali. Então, usar informações do infográfico. É como se tivesse um parênteses. Somente informações do infográfico. Apresentando-os com suas palavras, por quê? Porque nesse infográfico a gente não tem só símbolos e números, como às vezes aparece. A gente tem texto. Eles não estão conectados, não existe coesão entre eles, é o que você vai fazer. Só que você também não pode copiar aquelas frasezinhas, aqueles textos na íntegra e levar para a redação. Isso vai ser detectado, você vai receber um grande desconto de nota por conta disso. Né? Então, parafrasear, até porque a gente tem que escolher informações, é meio que um resumo, esse texto. Então, não dá para a gente colocar, você tem que dar uma enxugada aí nos sintomas para falar das 3 doenças, e enxugar as informações a respeito das gestantes e dos recém-nascidos, usando sempre as suas palavras.
e ali o limite, né? Mínimo de 12 e máximo de 15 linhas. Qual que é o esquema da redação expositiva que trabalha com infográfico? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é você pegar dados fragmentados, que estão formatados de uma maneira bem diferente, né? A ideia do infográfico, e transportar isso para a sua redação. Então, ó, vamos lembrar que tem uma semelhança grande com o resumo, porque a gente começa o texto fazendo as referências, né? Esse texto foi publicado onde, fala sobre o quê, trata-se de um infográfico, né? Então, em infográfico, sobre a dengue, existem informações sobre o Aedes aegypti, né? Que esse é o tema, sobre o mosquito, há informações a respeito das doenças, das principais doenças, né? E aí você começa. Segundo, dados, né? Os sintomas relativos à dengue. Então, qual que é a dificuldade a partir desse momento? Depois que você fez referência e falou de onde vêm as informações. É o lance da coesão. É você colocar as informações de maneira coesa e coerente. Porque não dá simplesmente para você fazer uma lista de dados. A ideia aqui é que você vai apresentar ao leitor os dados e, de leve, trazer alguma coisa relacionada ao que representam esses dados, a gravidade da situação, mas sem ficar debatendo a respeito disso. Então, o lance da coesão, a transição das informações é o mais importante aí, é o que mais vai ser analisado. Tá? Então, fechando aí a avaliação das 3 questões, a gente falou de um resumo que traz um texto de opinião, então você é totalmente neutro, vai avaliar aí se você compreendeu o texto. Não, a primeira avaliação não é na sua escrita, assim, né? Mas se você compreendeu o texto, as informações que você escolheu, então, resumo, você é neutro. Na carta do leitor, vai avaliar se você sabe se posicionar e sustentar um posicionamento, num gênero aí bem específico, cheio de detalhes estruturais e técnicos. E para fechar, vem um texto informativo, né? A partir de um infográfico. Também vai avaliar se você consegue compreender informações de um infográfico. Você acaba sendo neutro, mas existe um equilíbrio. Você não é tão neutro quanto num resumo. Você também não se posiciona como numa carta do leitor. Você existe ali um bom senso, né, de você não ficar debatendo sobre o assunto de forma sutil. Você explica, informa, expõe ao leitor o que esses dados representam, escolhendo aqueles que são mais importantes. Lembra, a regra é o seguinte, o seu leitor, né, o seu corretor vai pensar assim, ele não tem acesso à proposta, ele não tem acesso ao infográfico, a sua redação ela tem que ser autônoma. O leitor, a gente sempre imagina um leitor, né? Ele não consegue enxergar o gráfico, ele lê a sua redação. Ela tem que fazer sentido para ele não pode ter nenhum prejuízo de informação. Beleza, galera? Então é isso. 3 textos com a cara da Federal, com temas não, né? Com gêneros que a gente já trabalhou esse ano. Tá certo, galera? Depois que essa redação voltar corrigida, procura assistência, me procura, para a gente conversar um pouquinho sobre a sua produção. Tá certo? A gente se fala. Falou!